Mistério. Que tipo de arma foi testada pela Rússia no Ártico? Agosto 13, 2019. Como apresentado aqui no MD anteriormente, e agora publicado pela BBC com outros detalhes. 5 engenheiros nucleares russos que morreram em uma explosão de um foguete foram enterrados em Sarov, uma cidade interditada a 373 quilômetros a leste de Moscou, onde são feitas ogivas nucleares. Que tipo de arma foi testada pela Rússia no Ártico? A agência nuclear estatal russa, Rosatom, disse que os especialistas estavam testando um motor nuclear, mas não deu mais detalhes técnicos. O teste foi em uma plataforma fora da costa no Ártico, em uma escala de teste naval. A Rússia já testou um míssil de cruzeiro movido a energia nuclear, Burevestnik, mas as autoridades não especificaram o sistema envolvido no teste desastroso de quinta-feira. A explosão foi seguida por um pico de radiação de 40 minutos em Severodvinsk, uma cidade a 40 quilômetros a leste da cadeia de testes de Nionoxa, perto do Mar Branco. Autoridades de Severodvinsk disseram que a radiação na cidade chegou a 2 microsieverts por hora, depois caiu para os 0,11 microsieverts normais. Ambos os níveis são muito pequenos para causar a doença da radiação. 3 outros engenheiros ficaram feridos na explosão e agora estão no hospital, disse a Rosatom. Especialistas na Rússia e no Ocidente dizem que o teste provavelmente estava ligado ao 9M730 Burevestnik, que significa petrilo, um tipo de ave marinha. O presidente Vladimir Putin descreveu o míssil em um discurso no parlamento russo em março de 2018. A OTAN deu a ele a designação SSCX, Novskifal. Mark Galeotti, analista e pesquisador russo do Royal United Services Institute, RUSI, diz que a propulsão nuclear apresenta enormes desafios técnicos. Ele disse à BBC: há a velocidade versus o peso do sistema, e o risco de um míssil expulsar o escapamento radioativo para onde quer que vá. Esses novos sistemas têm sua origem nos tempos soviéticos, eles foram retirados das prateleiras e receberam novos investimentos. A propulsão nuclear do Burevestnik, segundo Putin, seria de alcance ilimitado. Mas a explosão de Nionoxa poderia ter envolvido uma arma diferente, igualmente capaz de fornecer uma ogiva nuclear. Um novo míssil de cruzeiro antinavio de longo alcance chamado Zircon, que é hipersônico, pode voar até 8 vezes a velocidade do som, dizem os militares russos. Um novo drone subaquático de longo alcance, lançado de um submarino, chamado Poseidon. O que se sabe sobre a explosão? Os 5 engenheiros nucleares que morreram eram especialistas de elite e heróis que conheciam os riscos e realizaram testes anteriores em condições extraordinariamente difíceis, disse o oficial da Rosatom, Valentin Kostilkov. Ele dirige o Centro Nuclear de Sarov, uma instalação secreta da época da Guerra Fria, responsável pelo arsenal de bombas de hidrogênio da Rússia. Ele revelou o nome dos 5 como Alexei Vilchin, um projetista e especialista em software, e Evgeny Koroteyev, engenheiro eletricista sênior. Vyacheslav Lepchev, chefe da equipe de testes científicos. Sergei Pichurgin, engenheiro de testes. Vladislav Yanovsky, vice-chefe do departamento de testes científicos. No funeral, o chefe da Rosatom, Alexei Likachev, disse: a melhor maneira de lembrá-los é continuar nosso trabalho em novos tipos de armas, que serão concluídas sem falhas. Inicialmente, o Ministério da Defesa disse que a explosão em 8 de agosto envolveu um motor de foguete de combustível líquido, e deu o número de mortos como 2, sem especificar as vítimas. Mais tarde, a Rosatom disse que o teste envolveu uma fonte de propulsores de isótopos de rádio e que havia sido realizado em uma plataforma fora da costa. Os engenheiros completaram os testes, mas de repente ocorreu um incêndio e o motor explodiu, jogando os homens no mar, disse a Rosatom. Logo após a explosão, a administração de Severodvinsk relatou um aumento de 40 minutos na radiação da cidade, e as notícias disso levaram os moradores a comprar estoques de iodo nas farmácias da cidade. As pílulas de iodo oferecem alguma proteção contra a radioatividade, e houve uma enorme demanda por elas durante o desastre de Chernobyl em 1986. À frente do teste, o Ministério da Defesa impôs uma zona de exclusão na Baía Divina, as águas ao norte da faixa de testes de Nionoxa.
A zona permanecerá fechada ao transporte civil até o início de setembro. Um site de notícias norueguês do Ártico, o Barents Observer, informou que um navio de carga nuclear especializado russo, o Serebrianka, estava dentro da zona de exclusão em 9 de agosto. Há especulações de que um navio foi implantado para recolher quaisquer detritos radioativos no caso de um teste com falha, e pode estar fazendo exatamente isso agora. Mas a zona fechada também pode ser uma precaução contra qualquer fuga de combustível de foguete tóxico para a água, onde os habitantes locais vão pescar. O míssil movido a energia nuclear é um divisor de águas. Mark Galeotti, da RUSI, diz que há muito ceticismo sobre se o Burevestnik jamais verá a luz do dia. Ele observa que outro míssil russo de última geração, o Bulava, teve muitos anos de testes fracassados. Os mísseis Zircon e Poseidon são projetos mais avançados. O drone subaquático Poseidon já existe como protótipo. Mas o Poseidon, como o Burevestnik, parece ser uma arma apocalíptica, diz Galeotti, impraticável para qualquer coisa além da guerra nuclear total. Mistério. Que tipo de arma foi testada pela Rússia no Ártico? Um museu em Sarov, foto de 1997, tem maquetes da primeira bomba atômica soviética, em primeiro plano, e da bomba H, atrás. A AFP, o jornal do governo russo, Rossiyskaya Gazeta, descreveu o Burevestnik no mês passado como uma arma de vingança. Essa também foi a frase usada pelos nazistas para descrever seus foguetes V, disparados contra o Reino Unido no final da Segunda Guerra Mundial. O jornal disse que Burevestnik, capaz de voar por longas distâncias e evitar defesas aéreas, teria como alvo qualquer infraestrutura vital remanescente após os mísseis balísticos intercontinentais russos já terem atingido território inimigo. Com o recente colapso do Tratado das Forças Nucleares de Alcance Intermediário, de sigla em inglês, INF, os Estados Unidos agora se concentrarão mais em desenvolver o arsenal de alcance intermediário, algo aquém da guerra total, disse Galeotti. Os militares russos também querem essa capacidade, porque eles também estão preocupados com a China, acrescentou o .m.